Olá pessoal, dando sequência aqui ao tema radiciação, a gente vai falar de algumas propriedades. Essas propriedades elas servem para ajudar a facilitar as operações que envolvam radicais, tá? Então a primeira delas, vou chamar de P1, diz o seguinte: raiz enésima de A elevado a M vai ser igual a raiz enésima vezes P de A elevado a M vezes P. Então, eu posso multiplicar tanto o índice aqui por um número P diferente de zero, como o expoente do radicando por um número P também diferente de zero, e eu mantenho essa igualdade aqui. Isso é feito quando convém deixar esse símbolo aqui de forma mais simples, tá? Então essa aí é a propriedade 1. Eu vou, se tem uma propriedade, colocar um exemplo aqui. Exemplo. Raiz cúbica de 2 elevado a 4 vai ser igual. Eu posso multiplicar tanto aqui como aqui por um número qualquer. Eu vou multiplicar, por exemplo, por 2. 2 vezes 3. 2 vezes 4. Então, escrever isso aqui e escrever isso aqui é a mesma coisa. Então aqui ficaria igual a raiz sexta de 2 elevado a 8. Tudo bem? Eu posso partir daqui e multiplicar por meio, ou dividir também, para simplificar aqui essa expressão e voltar aqui, tá bom? Propriedade 2. A propriedade 2, ela diz o seguinte: a raiz enésima de A vezes B é igual a raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Então eu posso desmembrar quando eu tenho um produto aqui dentro. Então eu posso separar as expressões como um produto aqui. Então, exemplo: o que é raiz quadrada de 4 vezes 9? Vai ser igual a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 9. Que pela definição é 2, raiz quadrada de 4 é 2 e raiz quadrada de 9 é 3. E isso aqui vai dar 6, que é a mesma coisa de raiz de 36, que é igual a 6, que 4 vezes 9 é 36. Então vamos para a nossa terceira propriedade. Vamos aqui de propriedade 3. Bom, a propriedade 3, ela diz o seguinte: ela é parecida com a propriedade 2, e diz o seguinte: a raiz, vou colocar de preto aqui, a raiz
enésima de A sobre B vai ser igual a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Então, se eu tenho uma divisão aqui dentro do radical, eu posso desmembrar e escrever isso aqui como uma divisão entre dois radicais. Um exemplo. A raiz quadrada de... Eu posso colocar raiz cúbica. A raiz cúbica de 64 sobre 8 vai ser igual a raiz cúbica de 64 dividido pela raiz cúbica de 8. Isso aqui vai ser raiz cúbica de 64 é 4 e raiz cúbica de 8 é 2. E 4 dividido por 2 é 2. Tá bom? Outra propriedade. Propriedade, a gente vai chamar aqui de propriedade 4. Então a propriedade 4, ela diz o seguinte. A raiz enésima de A elevado a N... Vou escrever isso aqui de outra forma. Então eu tenho a raiz enésima de A elevado a N. Eu posso escrever isso aqui dessa forma aqui, ó. A raiz enésima de A elevado a N. Eu posso trazer esse índice para dentro do radical aqui. Exemplo. Quando é a raiz quadrada eu não preciso colocar o 2. Então, raiz quadrada de 9 elevado ao cubo é igual a raiz quadrada de 9 elevado ao cubo. Tranquilo? Bom, essas formas de escrever, trocando isso por isso, isso por isso, muitas vezes elas facilitam a gente resolver algumas operações. A gente tem mais algumas propriedades. Então, vou falar aqui aqui a gente está na propriedade 4, eu vou falar da propriedade 5, tá? Chamar de P5. Então, a propriedade 5, ela diz o seguinte. Vou deixar de preto. A raiz enésima da raiz P de A vai ser igual a raiz enésima vezes P de A. Então eu posso multiplicar os índices aqui e escrever em uma forma de uma só raiz, tá bom? Então, aqui tem outra propriedade que eu queria comentar, chamar de propriedade 6, que é o seguinte. B vezes raiz enésima de A vai ser igual a raiz enésima de B vezes A. Eu posso colocar o número B, quando ele está multiplicando, dentro do radical. Isso aqui vai acontecer se o número B for maior que ou igual a zero, tá bom? Pensando no exemplo aqui. 2 vezes raiz quadrada de 4. Eu posso trazer o 2 para dentro do radical. Como aqui é o número 2, perdão, aqui B elevado a N, tá? Deixa eu só corrigir aqui. B elevado a N. Então vai ficar aqui, isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 4 vezes 2 ao quadrado, tá bom? Que é igual a raiz quadrada de 16, que daria 4. Note que daqui eu já poderia fazer 2 vezes raiz quadrada de 4, que é 2, que dá 4. Isso aqui tudo vai ser igual a 4. Tranquilo? Então, essa propriedade é válida se B for maior ou igual a zero. Tudo bem? Uma última propriedade, vou chamar aqui de P7, e ela é bem importante. Ela diz o seguinte.
A raiz enésima de A elevado a M vai ser igual a A elevado a M sobre N. Então, eu posso transformar aqui, ó, qualquer radical em uma potência, tá? Essa propriedade é muito importante quando a gente quiser transformar radical em potência ou potência em radical. Eu vou dar um exemplo da propriedade 7 aqui. Por exemplo, vamos transformar em potência raiz cúbica de 4 elevado à quinta. Eu posso transformar isso aqui em potência escrevendo isso aqui, ó, 4 elevado a 5 sobre 3. Tá? O índice aqui vira o denominador, o expoente do radicando vira numerador. Um outro exemplo. 3 elevado a 2 quintos. Eu posso transformar essa potência em radical. Vai ser o quê? Raiz quinta de 3 elevado a 2. Tá? Quem era numerador vira o índice do radicando. Quem é denominador vira... quem era o numerador vira o expoente do radicando. E quem era o denominador vira o índice do radical. Beleza?